E breaking news, porque a gente acaba de ter o dado aqui de fechamento da Bolsa em São Paulo e que fechou com recorde, acima dos 143 mil pontos pela primeira vez. O principal índice da Bolsa Brasileira subiu nesta quinta-feira 0,56% e fechou o dia aos 143.150 pontos. Nunca o Ibovespa terminou uma sessão neste patamar. A máxima anterior havia sido registrada no dia 5 de setembro, quando a Bolsa registrou 142.640 pontos. Hoje, especificamente, na máxima da sessão, o Ibovespa bateu os 144 mil pontos pela primeira vez na história. Na máxima, o Ibovespa marcou 144.012 pontos. Vamos ver aqui quais foram os papéis que puxaram esta sessão, esta quinta-feira de recorde do principal índice brasileiro, que, como eu disse na abertura, reagiu a este cenário a expectativa de um corte de juros nos Estados Unidos. Novos dados do mercado de trabalho confirmaram a expectativa de que isso possa acontecer na semana que vem. Entre os papéis hoje, o varejo encabeçou a valorização, Magazine Luiza subiu mais de 8%, o papel fechou o dia exatamente nos R$10, Magalu, e Vivara, a rede de joalherias, terminou a sessão com uma alta de 4,99%, R$ 29,03. Em terceiro lugar aqui, o top 3 desta quinta-feira de recorde ficou com Cyrela, que subiu 4,91. Entre as blue chips, os grandes papéis que movimentam mais recursos, nós temos aqui, por exemplo, Bradesco subiu 1%, 1,04%, Bradesco ON, Bradesco PN subiu 0,95%, Banco do Brasil ganhou 0,77%, Vale subiu 0,78%, Itaú Unibanco ganhou 0,18%, uma alta mais discreta, enquanto Petrobras, aí está na outra ponta do Ibovespa hoje, Petrobras caiu, a ação ordinária perdeu 1,05%, enquanto a ação preferencial recuou 0,38%. Portanto, foi o setor de varejo e alguns dos grandes bancos, basicamente não, bancos todos, né? Todos os bancos, varejo e bancos liderando a valorização desta quinta-feira do Ibovespa. Nos últimos 5 dias, o índice da Bolsa Brasileira acumula uma valorização de 1,78%, no acumulado de 5 pregões. Tá? Não é a semana, são 5 pregões acumulados. Neste mês de setembro, temos uma alta de 0,66%. E no ano, nós temos 18% de valorização do Ibovespa, 18,34% de alta neste ano de 2025. Portanto, o Ibovespa terminando a sessão de hoje com recorde. Nunca o Ibovespa fechou o pregão, fechou o trabalho, fechou os negócios, a lojinha neste patamar de 143 mil pontos. E mais, na máxima intradiária, no intraday hoje, pela primeira vez na história, o Ibovespa experimentou o patamar de 144 mil pontos. Você tem, para além do cenário internacional, com a expectativa de corte de juros, você ouve cada vez mais nas mesas, nos gestores, entre os analistas, a sensação de que o quadro eleitoral já começa a fazer preço. Então, você ouve aqui e acolá, em reação a uma pesquisa ou outra, algum posicionamento do mercado já olhando para as eleições do ano que vem. Hoje, nós conhecemos, no meio da tarde, no finalzinho do pregão, novos dados da pesquisa Datafolha. Essa pesquisa não traz um cenário necessariamente favorável para a oposição. Por quê? Porque a popularidade do presidente Lula subiu novamente e isso indica força e capital político do atual presidente, do incumbente, né? A pesquisa Datafolha mostra que a aprovação do presidente Lula subiu e empatou com a desaprovação. A pesquisa mostra que a aprovação do presidente Lula subiu e empatou com a desaprovação. Agora, as duas avaliações têm 48%, segundo a pesquisa Datafolha, divulgada há pouco mais de uma hora. Em julho, a última pesquisa divulgada sobre a popularidade de Lula, o cenário ainda era desfavorável ao incumbente. Por quê? Porque na pesquisa de julho, Lula tinha o apoio
a aprovação de 46% dos entrevistados, enquanto 50% o desaprovavam. Nesta pesquisa, 2 pontos ele ganhou de aprovação e a desaprovação caiu 2 pontos. E dessa maneira, 48% aprovam o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e 48% desaprovam. Um cenário de igualdade, de equilíbrio entre as duas avaliações. Este número, obviamente, é levado em conta pelos analistas políticos e indica algum ganho de capacidade de capital político do presidente Lula ao longo das últimas 4 semanas, já que a última pesquisa, 8 semanas, a última pesquisa foi em julho. Então, em 2 meses, o presidente Lula conseguiu aumentar um pouquinho a sua popularidade, reduzir um pouquinho a impopularidade. E tudo isso, como a gente estava dizendo, já está fazendo preço no mercado financeiro. Então a gente tem esse amplo cenário, expectativa de queda de juros nos Estados Unidos, começo do game eleitoral começando a fazer preço em alguns ativos brasileiros, ao mesmo tempo em que o mercado financeiro trabalha com a perspectiva de que ou no fim desse ano, ou mais provavelmente no começo do ano que vem, o juro também deverá começar a cair aqui no Brasil, o que também favorece a Bolsa brasileira. Então, temos aí uma tríade de assuntos que estão no radar do investidor e que estão fazendo preço na Bolsa brasileira. O cenário para o juro no Brasil, até 2 meses atrás, mais ou menos, até um mês, a maioria do mercado apostava em um corte ainda em dezembro, a última reunião do Copom neste ano de 2025. Ao longo das últimas semanas, com falas do presidente Gabriel Galípolo, você viu um empurrar dessas previsões, dessas apostas, um pouco mais para 2026. Agora, me parece que a maioria está migrando para a primeira reunião de 26, mas se já tem gente, por exemplo, nesta semana, semana passada, os economistas do C6 Bank, por exemplo, já estão trabalhando com março, como sendo o início do corte apenas em março, porque a inflação continua desancorada e os preços de serviços, especialmente, como a gente viu nos números do IPCA ontem, continuam pressionados.